Olá, queridos, bom dia. Aqui ainda é bom dia, mas hoje vamos tratar sobre ação de guarda. Isso mesmo, aquela guarda de um menor, de uma criança, um adolescente, para quando o pai e a mãe são separados, não residem no mesmo local. Diferentemente da guarda aplicada ao Estatuto da Criança e do Adolescente, essa é uma guarda de família. Meu nome é Bruna Camargo, eu sou advogada desde 2017, já atuei aí em algumas ações de guarda e regulamentação de convivência para aquele genitor que não tem a guarda, né? A gente vai ver isso, que a guarda fixada unilateralmente ou de forma compartilhada não exclui a regulamentação da convivência. E esse curso vai ter aí talvez 3 ou 4 aulas. Essa primeira a gente vai falar exclusivamente de guarda. Na próxima a gente pode falar de regulamentação de convivência. Eu quero falar de alienação parental também e ainda de regulamentação de convivência com o filho quando presente medida protetiva de urgência em favor da mãe, o que também é muito comum. Muitas pessoas estão se utilizando da medida protetiva para afastamento da criança em relação ao pai e pensam estar resguardadas nesse sentido, inclusive quando o pai de fato é violento e pode representar o risco para a criança, mas isso não é verdade. A gente tem que olhar o caso concreto e ver direitinho qual que é o meio, né? Qual que é a ferramenta jurídica que vamos utilizar em cada caso concreto, porque eu gosto sempre de repetir isso. O direito de família, ele é jurídico. Ele tem vasta jurisprudência que a gente consegue aplicar praticamente para qualquer tese jurídica que a gente esteja defendendo. Contudo, a legislação, ela vai se curvar diante do caso concreto. Então, até porque nós temos aí o melhor interesse da criança, o melhor interesse daquele menor acima desses aspectos jurídicos, que é um princípio norteador. Então, temos que ter cuidado aí com o que diz a letra fria da lei, porque vai admitir diversas flexibilizações. Então, vamos lá, eu fiz um slide aqui, mas esse slide, gente, é simplesmente para que eu não esqueça nenhum dos tópicos que eu decidi por abordar. Então, aqui embaixo está o meu Instagram, Bruna BBC Camargo. É muito mais fácil eu conseguir responder, tirar dúvidas lá pelo Instagram. Lá no Instagram também tem um link que leva direto para o WhatsApp. Então, é mais fácil do que aqui no YouTube, porque é provável que eu não veja os comentários que eventualmente tenho nesse vídeo, ou mesmo que eu desative esses comentários. Vamos lá. Vamos fazer uma breve introdução sobre o que é a criança e o adolescente, né? A criança é aquela que tem menos de 12 anos e o adolescente se enquadra na idade de 12 aos 18 anos. Esse indivíduo, essa pessoa é em desenvolvimento, ela está submetida ao poder familiar de seus pais, como regra. Então, ela precisa ali, além de ter os seus direitos respeitados, ela tem uma questão que envolve a responsabilidade parental, né? Direitos e deveres dos pais em relação aos seus filhos. E a separação do casal não tem, obviamente, o condão de modificar isso. Então, eu uso o termo menor muitas vezes, escrevo o termo menor muitas vezes, mas não é o termo ideal. É importante que se diga que não existe mais o Código de Menores. A gente tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o termo correto é criança e adolescente, ou mesmo infante, o filho, a prole. O termo menor, ele tem um sentido pejorativo em que pese os próprios tribunais utilizam. Então, não é um erro. Porém, é importante que se diga isso. Se você quer fazer um negócio bonito, bem amarradinho, vamos evitar esse termo menor aí. Guarda e poder familiar. Poder familiar, até que se prove o contrário, pai e mãe têm. A guarda não. A guarda pode ser unilateral, a guarda pode ser compartilhada. A regulamentação de convivência pode impedir que pai ou mãe conviva ali em determinado período de tempo com aquele filho, diferente do poder familiar. O poder familiar é um poder de autoridade, um poder de responsabilidade. Então, ele está muito mais ligado à situação
de como que eu posso dizer para ficar claro. Ele está muito mais ligado a direitos e deveres relacionados à paternidade e à maternidade do que propriamente o direito de convivência. A guarda não. A guarda, como a gente vai tentar fazer aqui um mini curso e ele tem o propósito de ser mais enxuto e mais prático, a gente vai tratar de guarda unilateral e guarda compartilhada, que vai ser o suficiente pro dia a dia da advocacia, pro dia a dia dos tribunais, para o dia a dia do cliente que chega até você e que você tem ali uma medida jurídica para apresentar, para vender, né, um serviço para ele, e a guarda compartilhada e a guarda unilateral vão atender a esse anseio, né, em um primeiro momento, e já vai ser suficiente. Independentemente da guarda que for fixada, o direito de convivência, como eu disse, não será prejudicado. Ele pode ser menor, ele pode ser maior, a gente vai ver que é interessante que se busque um equilíbrio de convivência com pai e mãe em relação a esses filhos, mas ainda que a guarda seja unilateral, o pai não perde o poder familiar e o pai não perde o direito de convivência. Várias coisas podem levar uma guarda unilateral a ser determinada em favor apenas de um dos genitores, mas isso não altera o poder familiar, isso não altera o direito de convivência. A guarda unilateral, como o próprio nome já diz, ela vai dar ali autonomia para aquela pessoa de forma unilateral, para aquela mãe, por exemplo, de forma unilateral, tomar uma maior quantidade de decisões de forma imediata, de forma cotidiana, não é mesmo? Essa criança, ela vai precisar de um médico, talvez, ela vai precisar de uma autorização para realizar determinada atividade, pode ir ou não pode ir, vai tomar qual remédio, vai estudar em qual escola. Tudo isso fica mais a responsabilidade, a liberdade daquele que detém uma guarda unilateral. Mas o que tem o direito de convivência, por ter poder familiar, também vai fiscalizar, vai ver como que essa guarda está sendo exercida e poderá eventualmente levar seus questionamentos ao Poder Judiciário. E aqui eu escrevi no último tópico desse slide a necessidade de regulamentação formal. Por que é necessário regulamentar formalmente a guarda e a regulamentação de convivência dessa criança, desse filho? Porque relações interpessoais entre ex-cônjuges ou ex-companheiros ou ex-namorados ou pessoas que se relacionaram por algum período de tempo que deu origem àquele filho e que não se relacionam mais, elas são relações extremamente instáveis. Qualquer coisa pode fazer com que aquela pessoa que antes concordava com um ponto passe a discordar daquele mesmo ponto. E isso por motivos diversos. Pode ser uma palavra maldita, pode ser um novo relacionamento, pode ser uma queixa de um filho, pode ser um tratamento que não que esteja certo ou que esteja errado, mas um tratamento que, em termos de opinião, você não concorda com aquela forma que aquela pessoa agiu naquela situação. Então, várias coisas podem fazer com que leve essas pessoas a divergirem em algum ponto. E estando regulamentada, pelo menos a gente tem ali um aparato, um remédio jurídico para resolver em caso de, por exemplo, o pai falar: olha, não vou te devolver. O meu filho hoje, vou te devolver daqui a 15 dias. E a mãe pode falar: não, mas eu tenho a guarda é regulamentada de tal forma, ou a guarda é compartilhada e esse período que você está dizendo que vai ficar com ele me pertence. E aí a gente consegue, inclusive, manejar, fazer uso da busca e apreensão desse menor, que, como eu disse, o termo não é ideal, mas é o que vem no mandado de busca e apreensão de menor, e vai lá e pega essa criança com o oficial de justiça, com o apoio da polícia, se for necessário. Vamos continuar. Guarda unilateral e guarda compartilhada. Existem diversas modalidades de guarda que a gente pode aplicar no caso concreto. Como eu disse, o direito de família ele é muito fático, ele dá trabalho, ele é minucioso, ele precisa que seja feito de forma artesanal. Não dá para você pegar demandas em massa de família, porque você vai ficar doido, não tem a menor condição. São casos específicos. Eu, por exemplo, tenho uma cliente minha que até ri disso. Eu sei até se a criança usa fralda ou não usa fralda, se a criança mama, não usa ou não mama, o que que a criança precisa. Eu sei por quê, porque a minha advocacia, ela é artesanal. Até porque quando o advogado da outra parte vem até você e tem algum questionamento, tem algum pedido, faz algum requerimento mesmo que talvez possa ser resolvido ali de forma administrativa sem levar à justiça, você precisa
ter ali informações básicas daquela situação concreta para dizer, para orientar a sua cliente de pontos que às vezes ela vai ter deixado passar, mas em algum momento ela já te falou. Então, é importante que exista esse cuidado. É, Existe também, para além da guarda unilateral e da guarda compartilhada, o que a gente chama da guarda alternada, né? Que há quem diga que eu nunca vi na prática, 15 dias com um e 15 dias com o outro. Isso há quem opine no sentido de que é prejudicial à criança, porque é a guarda da mochilinha, né? Põe a mochilinha, vai para casa de um, põe a mochilinha, vai para casa de outro. Mas isso é uma coisa pela qual, infelizmente, um filho de um casal separado vai passar a pegar a sua mochilinha e ir para casa do outro genitor. Independentemente se isso é feito de 15 em 15 dias, se isso é feito toda semana, se isso é feito um dia sim, um dia não, claro que é necessário que se observe a rotina daquele filho. A convivência com o genitor que não detém a guarda ou que não mora com o filho não pode ter um condão de atrapalhar a rotina desse filho. E por quê? Porque a gente tem, acima de tudo isso, o melhor interesse da criança, o melhor interesse do adolescente. Continuando. Já falei sobre as decisões cotidianas unilaterais. A guarda unilateral, ela é aquela que a pessoa possui a guarda daquele filho e o outro tem direito de convivência, mas a nomenclatura de guarda unilateral dá maior liberdade para ela em decisões cotidianas e que pese possa ser fiscalizada. Ela é a exceção no nosso ordenamento jurídico. Não é comum que se determine uma guarda unilateral em favor de um genitor em detrimento do outro sem que haja um motivo, ali naquele caso concreto que mostre isso. Qual pode ser o motivo? Pode ser uma ausência de desejo, né? Um genitor pode virar e falar assim: não, eu não quero a guarda, não. Eu quero conviver, eu quero dar pensão, eu quero pagar não sei o quê, mas eu vou pegar aí no dia determinado, eu não quero a guarda. Nem todo mundo está brigando pela guarda do filho, gente. E no mundo dos fatos, no mundo real, a gente vê que ainda quando a guarda esteja escrita lá que é compartilhada, ela tem uma característica de ser da mãe, né? Isso é uma questão cultural. Se está certo, está errado, existem diversas discussões, diversas justificativas, perguntas sem respostas, mas, em regra, a mãe está ali exercendo a guarda unilateral, em que pese, talvez no papel, esteja escrito guarda compartilhada. Gente, eu estou olhando para cá, mas é porque a minha carinha da câmera está aqui. Aí eu estou sempre vendo se a luz está boa. Mas, enfim, continuando no assunto da guarda. Se ela não for unilateral, ela vai ser compartilhada e compartilhada mais uma vez, né? Reforçando o que eu tenho dito desde o começo, ela tem uma abertura de responsabilização, uma abertura de autoridade. Vamos decidir juntos, vamos tomar decisões juntas. O que você acha sobre isso? O que você acha sobre aquilo? Não acho que eu tenho mais direito de decidir sobre isso do que você. Isso é mais ou menos a guarda compartilhada, independentemente do período de convivência que é fixado. Eu tenho cliente que tem guarda compartilhada e ele pega o filho de 15 15 dias, mas ele tem acesso ao telefone desse filho, esse filho fala com ele a hora que quer, a mãe faz questionamentos sobre a opinião dele em relação a determinada coisa, isso exige maturidade, existir, né, se despir ali das suas questões pessoais e frustradas de um relacionamento que talvez tenha sido fracassado, para pensar no filho. Pessoas são difíceis, relacionamentos interpessoais são difíceis. E isso não é ex-marido e ex-mulher, isso é mãe e filho, pai e filho, empregado, empregador, isso é tudo. Pessoas que precisam entrar em acordo constantemente terão divergências. Mas a guarda compartilhada, ela dá uma autonomia parecida a ambos os genitores. E a regulamentação de visita, mais uma vez, a gente vai ver na aula 2, ela está separada dessa guarda. Em qualquer uma das duas modalidades de guarda, haverá a possibilidade de convivência, né? Eu não gosto de falar visita, não. O termo convivência é mais correto, porque o pai não visita, a não ser que tenha aí medidas de afastamento que, quando, né, forem sendo abertas, forem sendo permitidas de forma gradual, a gente pode até chamar de visita, porque é muito curta. Mas, em regra, ele tem direito à convivência com o filho. Proteção do filho e melhor interesse, já falei sobre isso com vocês. Sempre, sempre, sempre será observado o melhor interesse da criança. Como que você faz uma defesa, ou um ataque ou uma defesa, né? Uma petição inicial ou uma contestação numa ação de guarda?
Qual é o interesse dessa criança? O que que o meu cliente pode oferecer para essa criança que é melhor do que o outro genitor? Qual que é o pensamento do meu cliente? Como o interesse da criança é compatível com o meu pedido? É assim que a gente faz uma petição de guarda, olhando sempre o interesse dessa criança. Como é a rotina dele? Qual a pessoa tem mais meios para cuidar dessa criança? Não meramente financeiros, mas de tempo, de disponibilidade, de paciência, de tudo. Tudo vai ser importante para que o local em que essa criança passe o seu tempo predominante seja favorável a ela e não esses pais. A ação de guarda não é sobre pai e mãe, em que pese na prática a gente veja aí pessoas querendo afastar os filhos do outro genitor sem nenhum risco real para o filho. Ah, eu não quero que você veja o nosso filho hoje. Por quê? Não há motivo, é porque eu sou perigoso, é porque eu sou agressivo, é porque eu sou bêbado, viciado, é por quê? Por nenhum motivo, é só porque eu quero espizinhar a sua vida. Mas a vítima disso tudo acaba sendo a criança, e a gente vai ver, talvez na aula 3 que eu acho que eu fiz 4 aulas para esse curso. Na aula 3 a gente vai ver sobre alienação parental, que é um tema muito bom e muito comum. Poder de fiscalização. A pessoa que não tem a guarda tem poder de fiscalização. A pessoa que tem poder familiar, independente independente de qualquer coisa, ela tem poder de fiscalização. Se a pessoa que detém a guarda, seja de fato, seja uma guarda determinada judicialmente, se ela tiver saindo da linha, se ela não tiver cumprindo os seus deveres de guardião daquela pessoa, o outro vai fiscalizar. Ele pode levar o pai ou a mãe que não é guardião, pode levar ao judiciário qualquer questão. Desde não sei se meu filho está limpo o suficiente, até não gosto dessa escola, até acho que o seu namorado está nos dando problema, de qualquer tipo. O artigo 1583 do Código Civil vai trazer um resumo de tudo isso que eu falei até agora, já temos aí alguns minutos de aula, e diz que a guarda será unilateral ou compartilhada. Parágrafo primeiro. Compreende-se por guarda unilateral aquela atribuída a um só dos genitores ou alguém que substitua, aqui a gente está falando já de casos em que não é a mãe ou o pai, e por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivem sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. Alguém está dizendo aqui que é 15 dias para cada um? Alguém está dizendo aqui como que o tempo será distribuído na guarda compartilhada? Não. Então, não prometa para o seu cliente que ele passará metade do mês com o filho dele, caso ele consiga uma guarda compartilhada. A não ser que o seu pedido seja esse, deverá ser fundamentado para tanto que o melhor interesse do filho é compatível com aquele pedido. Continuando, parágrafo segundo. Quando não houver acordo entre pai e mãe, o que geralmente acontece quanto à guarda desse filho, um quer a unilateral, o outro quer a unilateral para si, um quer a compartilhada e o outro quer a unilateral, é aí que dá briga, né? Porque se os dois querem compartilhada, não há por que brigar. Encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, ou seja, tá tudo bem. Não temos uma pessoa incapaz, não temos uma pessoa violenta, agressiva, perigosa, dependente, que não temos nada disso. Nós temos dois genitores aptos a exercer o poder familiar e ambos genitores que são aptos buscando a guarda para si ou em desacordo em qual guarda, qual modalidade de guarda será melhor na situação concreta. Será aplicada, continuando aqui no Código Civil, a guarda compartilhada. Ou seja, a guarda compartilhada é a regra. Se ambos querem, vamos dar a compartilhada. Depois a gente vai ver, na última aula, eu separei um acervo de jurisprudência que, que flexibiliza isso. Como eu disse, é fácil flexibilizar a norma legal no direito de família, justamente porque vai ser visto o caso concreto, e que dizem que, às vezes, a dificuldade de manter uma conversa civilizada entre esses pais vai ser suficiente para que a guarda compartilhada não seja determinada. Isso que diz a jurisprudência. Porque aqui no Código Civil está dizendo justamente que, quando não houver acordo, a guarda será compartilhada se eles forem aptos. Então, presume-se que o acordo não existe, porque se fosse para fazer acordo, a gente vai simplesmente minutar um acordo, né, uma autocomposição, ambos assinarão, a guarda será daquela forma, a gente vai lá em juízo e pede homologação. Não precisa de ação judicial, não precisa de petição inicial, contestação dos advogados, não seria necessário.
salvo, ou seja, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja, ou quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar. Talvez por causa desse finalzinho desse parágrafo, muitas pessoas acham que a medida protetiva de urgência em favor da mãe e em desfavor do pai, por si só, afasta o filho do pai. Isso não é verdade, a gente vai ver isso na aula 4, que é a aula da jurisprudência, que eu trouxe questões ligadas a isso. Vamos falar também bastante dos casos, de casos que eu já atuei, feitas as devidas omissões, para que vocês vejam como é comum. Se repete, a história se repete. Continuando, 1583, parágrafo 5º. Aqui a gente já pulou alguns artigos, eu separei os artigos por assunto, então acaba que a gente vai passar por todos eles durante essas 4 aulas, mas de acordo com o tema, né? Se hoje a gente está falando de guarda, os artigos são referentes a guardas e são artigos que você vai utilizar na sua peça, tá? Na sua petição inicial ou na sua contestação, você vai usar de acordo com a necessidade do seu cliente e também acrescentando, né, os precedentes judiciais, porque não existe ação de guarda sem precedente, a não ser que esteja tudo aí as mil maravilhas entre esse casal. A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha, ou seja, existe uma guarda, existe um guardião e existe o que não a detenha, obriga a supervisionar os interesses do filho. Então, não é porque eu não tenho a guarda que você vai fazer o que quiser com o meu filho. É isso. E para possibilitar tal supervisão, para que tenha meios, para que existam meios que essa pessoa, que esse genitor, que não é o guardião daquele filho, possa supervisionar, qualquer um dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações ou prestação de contas. É daqui que muitas vezes sai aquela ação de prestação de contas de pensão alimentícia. A gente já sabe que isso é discutível, mas o curso não é sobre pensão, mas serve para outras questões, né? Objetivas ou subjetivas em assuntos ou situações que diretamente ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica, ou seja, a alienação parental está totalmente ligada à saúde psicológica do filho e à educação de seus filhos. Só fazendo um adendo aqui sobre a alienação parental, gente, a gente vai falar muito sobre ela é, na aula 3 ou na aula 4, se não me engano, mas a alienação parental, ela causa danos sérios psicológicos aos filhos, tá? É normal, é desejável que esse filho queira conviver com pai e mãe. Se ele não quer conviver com o pai ou com a mãe, existe algo que deve ser investigado. E a gente tem que ver se é algo, alguma conduta deste genitor ou se é porque ele está absorvendo questões que não lhe dizem respeito. Porque pensão não é sobre filhos. Briga de casal não é sobre filhos. O novo relacionamento do pai ou da mãe não é sobre filhos. Então a gente tem que ver o porquê que essa criança não quer ir para casa do pai. Por que que essa criança não quer ir para casa da mãe? Ou pior, por que ela não quer voltar para casa dela? Se ela mora em tal lugar ali, a mãe ou o pai tem a guarda ali unilateral e ela vai para convivência com outro genitor e não quer voltar. Tudo isso tem que ser observado. Crianças e adolescentes reagem de formas diversas. Podem ser de um lugar onde a educação é mais rígida e ele quer ficar no bem bom, porque criança e adolescente pode pensar também dessa forma, ou pode ser porque ele não é bem tratado, pode ser porque ele é negligenciado, pode ser porque tem muitos gritos, pode ser porque fala-se mal de uma pessoa que ele ama a todo tempo, pode ter vários motivos. Mas pode ser também porque não pode jogar videogame até de madrugada. Pode ser também porque não pode comer chocolate na hora do almoço. Tudo tem que ser observado. É muito caso a caso. Continuando. Cláusula rebus sic stantibus. Isso daí é uma expressão em latim. A gente não precisa saber latim, não precisa falar latim. Latim é um idioma morto, mas existem termos no direito que são em latim, que são extremamente consagrados. Então, se você não sabe, você vai ficar a ver navios, vai ter que saber, mesmo você que está chegando agora, que está se formando agora. A gente está caminhando para aqui, para uma modernização da linguagem jurídica, para uma facilitação da linguagem jurídica, mas a gente também não vai poder falar como alguém que não possui formação técnica. Então, é interessante que se saiba. Rebus sic stantibus, eu não sei nem se é assim que pronuncia, mas é assim que escreve, por isso que eu fiz questão de fazer o slide, quer dizer, a grosso modo, que enquanto as coisas estão assim, por exemplo. Então, a guarda, ela é desse jeito, enquanto as coisas estão assim, modificando-se alguma situação de fato, aconteceu alguma coisa, mudou de cidade, a criança cresceu, existe um novo relacionamento com uma pessoa ali que está causando um maltratamento ou mesmo um perigo maior. é,
sei lá, o pai ou a mãe mudou de emprego, o tempo destinado àquela criança foi modificado, a criança está apresentando alguma uma queixa, qualquer coisa nova que não tinha quando a guarda foi determinada judicialmente, que apareça a partir dali, poderá dar ensejo à revisão de guarda e convivência. Isso daí serve também para pensão. Qualquer modificação na capacidade financeira de quem paga e na necessidade financeira de quem recebe poderá dar ensejo a uma revisão. Então, coisas que envolvem criança, o passar do tempo relacionados aos seus pais, sempre ensejarão uma possibilidade de revisão em uma mudança dos fatos. Então, a cláusula de guarda, a cláusula de convivência, a cláusula de pensão, a cláusula de prisão preventiva lá do direito penal é rebus sic stantibus. E aqui, guarda de família, guarda do ECA, eu já falei mais ou menos lá no início, isso não é importante aqui agora, é só para compreender que aqui essa guarda é de família, é entre pai e mãe. Ninguém perdeu a guarda, a criança não está indo para adoção, nada parecido. Continuando aqui, a gente já chega na parte do pedido, né? Numa parte bem prática, bem jurídica. Como é que você vai fazer esse pedido? Você que é advogado, chegou um cliente, ele está precisando, o que que vai acontecer? Claro que a gente vai chegar nas aulas em que eu vou abordar as questões urgentes, né? O comum é que o cliente chegue com uma questão urgente para você, com um grande problema. Por quê? Porque quando o casal se separa, ele não costuma pensar nesse tipo de coisa. Então ele vai chegar apavorado. Ou é uma mulher desesperada porque o cara é violento e está conseguindo pegar o filho por algum motivo que for, ou é um homem desesperado porque a mulher não está deixando ele ver o filho, ou é um casal que está em constante conflito e eles querem viver em paz, né? Um ex-casal que está em constante conflito e eles querem viver em paz. Vai ser mais ou menos isso, não vai fugir muito disso. Então, o artigo 1584 diz que a guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser requerida por consenso. Pai e mãe vão lá, qualquer deles, numa ação e diz que a guarda, que eles têm consenso sobre a guarda ser unilateral ou compartilhada. É o caso do acordo, o juiz vai homologar e a partir daí você terá também um título judicial passível de execução e passível de utilização caso haja necessidade de busca e apreensão desse menor. Dois, decretada pelo juiz, ou seja, o juiz vai dizer, olha, a guarda dessa criança aqui vai ser tal. Por quê? Porque vocês não chegaram no acordo por vocês mesmos. Em atenção, o que que o juiz vai observar? Necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio desse pai ou com essa mãe. É tudo que a gente falou até agora. Parágrafo primeiro. Na audiência de conciliação haverá uma audiência de conciliação, onde vamos nos sentar e ver o que que a gente vai fazer. É possível fazer acordo e acabar com esse processo? Ou não é possível? O juiz informará o pai ou a mãe o significado da guarda compartilhada. Por quê? Porque existem mitos em volta da guarda compartilhada. Existem mitos que dizem que você vai poder conviver de forma estritamente equilibrada com esse filho. Só que esse negócio aqui que o juiz informará o pai e a mãe o significado da guarda é relativo, porque às vezes nem é o juiz que faz a audiência de conciliação, que nesse caso aqui seria mediação pela relação entre as partes. Conciliação a gente utiliza mais, por exemplo, no direito consumerista, onde essas pessoas não têm relação anterior e não terão depois. Ações de família têm audiência de mediação. E o mediador, ele teoricamente, tá? Na prática não é assim que funciona. Teoricamente, ele pretende que as partes se ouçam. Por quê? Porque a conversa está limitada, existe briga, existe ressentimento, existe mágoa. Ele quer que as partes se ouçam, porque às vezes a pessoa vai dizer algo, pedir um perdão, ou vai dizer algo que é importante para ela, que não onerará a outra pessoa. Em muita coisa e ela pode aceitar, não, mas é isso que você quer? Fica tranquilo, então isso aí eu aceito. Tudo pode acontecer numa audiência. Caso os ânimos não estejam acirrados de forma exacerbada. Porque tem gente, tem cliente que não quer ir na audiência de jeito nenhum. Tem que fazer um esforço para que ele compareça. Parágrafo terceiro, o segundo eu apaguei porque não era importante ainda. Para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob guarda compartilhada, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou equipe interdisciplinar que deverá avisar a divisão equilibrada do tempo com o pai e a mãe. Isso aqui é importante. Sempre que há briga, em regra, se houver briga entre pai e mãe em ação de guarda, se houver acusações mútuas, geralmente o juiz vai pegar e vai mandar o processo para estudo psicossocial, assistente social, psicólogo, o que for necessário, perícia. Por quê? Porque esse profissional, de forma técnica, elaborará relatório e o juiz poderá seguir ou não, mas pelo menos ele tem ali um embasamento.
A assistente social, ela faz entrevista, enfim, a psicóloga vai fazer o trabalho dela, vai ser ouvido o pai, vai ser ouvido a mãe, vai ser ouvido a criança, enfim, vai ser feito o que for necessário ali para que eles opinem. Assim como o Ministério Público, dentro do processo de guarda, opina. Quem decide é o juiz, a gente pede. Eu peço, o advogado da outra parte pede, a assistente social, ela pode opinar, mas ela pede também, se for o caso, se for uma coisa assim mais importante. A psicóloga, a mesma coisa. O Ministério Público opina. Todo mundo vai se manifestar, vai exercer ali o seu direito de fala dentro do processo, mas quem vai decidir é o juiz. Parágrafo 4º. Alteração não autorizada ou descumprimento imotivado de cláusula de guarda unilateral compartilhada, ou seja, foi determinada uma cláusula, seja de guarda unilateral, seja de guarda compartilhada. E foi determinada ali também um período de convivência, uma forma com que esses pais conviveram com os filhos. E o descumprimento não autorizado disso implicará a redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor. Isso daí também tem na lei de alienação parental. Se você não cumpre, se você está fazendo errado, se você está causando problemas, embaraços, além de litigância de má-fé, além de multa e tudo mais, você também pode ter o seu direito em relação àquele filho reduzido ou modificado. Tutela provisória, estudo psicossocial e o serviço prévio. Vamos lá, a tutela provisória. Quando, igual eu expliquei para vocês, quando geralmente chegar para você um cliente com pressa, porque ação de família é assim, você não está com pressa em ação de família, você está fazendo errado. Ele vai chegar com pressa, ele vai dizer, olha, o meu ex-marido conseguiu uma tutela para ver meu filho. Oh, mas ele é perigoso. Olha, o meu ex-marido está me acusando de alienação parental, porque eu não deixo ver o filho, mas eu não deixo ver o filho por causa de tal motivo. Você vai pedir uma tutela de urgência, regulamentação de guarda, suspensão do direito desse pai ver esse filho, se e somente se houver motivos relevantes para tanto. Se você, não é pra você falar mentira no processo, não, isso aí é litigância de má-fé. Se você é o pai, né, chegou o pai, você, né, um advogado vai chegar o pai no seu escritório e vai falar, olha, eu não estou conseguindo ter acesso a meus filhos, separei da minha mulher, da minha ex-mulher, e ela não permite que eu veja o meu filho. O que que eu vou fazer? Você vai fazer a mesma coisa, ação de guarda, regulamentação de convivência com tutela provisória. Então, a tutela provisória é aquela do direito processual civil, artigo 300 e seguintes lá, tem que saber direito processual civil, porque ação de guarda é procedimento comum. Então, você vai pedir a sua tutela provisória, explicar ali qual que é a probabilidade do direito, qual que é o risco ao resultado útil, e vai fazer um pedido de tutela provisória. O juiz costuma dar. Costuma dar. Se não der, vai mandar para o estudo psicossocial justificando o porquê não deu. E esse estudo é o que eu disse, assistente social, não vou dar ainda a tutela, porque precisamos primeiramente fazer um estudo. E quais são as hipóteses em que você pode, de fato, pedir para que o outro genitor seja afastado do seu filho, em caso em que ele é um risco para a criança ou adolescente. Não é porque você não gosta dele, não é porque você está tristinha com ele, é porque ele é um risco. Ele pode sumir com essas crianças? O que que ele pode fazer? Ele trata mal, ele não sabe cuidar, ele pode fazer algo com essas crianças para te atingir? Então, ele é um risco. Aí sim a gente vai pedir a suspensão, demonstrando com algum meio de prova que aquilo ali tem uma base, que aquele pedido tem uma base, e, de fato, o juiz eventualmente determinará ali esse afastamento. E a partir do momento que ele autoriza esse afastamento, a sua negativa de permitir que a outra pessoa pegue os filhos não é alienação parental, porque existe uma decisão judicial que te protege de ser acusado, de praticar de fato ato de alienação parental, porque os atos de alienação parental estão diretamente ligados a questões que não envolvem a criança. Porque se envolverem a criança, se for um risco para a criança, não é alienação parental, é o seu dever de cuidado, né? O seu dever de cuidado, melhor interesse dessa criança. Serviço prêmio. O que que eu falo sobre serviço prêmio? Esse conceito não é meu, um dia eu vou explicar direitinho sobre isso, mas esse tipo de ação é uma ação que te permite cobrar honorários iniciais, né? Porque se você cobra honorários iniciais, você pode se dedicar àquela causa e não ficar pegando aquele monte de processo no êxito, como é comum na nossa classe. É comum que a gente pegue processo para receber 30% no final. Só que esse processo de guarda, ele não dá dinheiro no final. Então, consequentemente, você precisa cobrar honorários do cliente que te contratou. E é um serviço prêmio, eu chamo de prêmio, por quê? Porque a gente tem vamos pensar numa pirâmide. Na base da pirâmide está o popular. O que que é o popular?
Demandas em massa que dão 30% no êxito, que tem um monte de advogado aí pegando, um monte de advogado aí fazendo, o cliente não põe a mão no bolso, até que, eventualmente, você receba lá no final e vai ganhar na quantidade. Se você pegou 100, você vai ganhar dinheiro, mas se você pegou um, provavelmente você pagou para trabalhar. E tem os pontos ligados, né, os casos ligados à clientela da Defensoria Pública. Se o seu cliente não tem dinheiro para pagar uma ação de guarda, ele deve ser direcionado à Defensoria Pública, que também faz um serviço nada mais do que popular. Obviamente, existem diversos serviços que são caros, que a Defensoria Pública que realiza, porque o detentor do direito não tem dinheiro para pagar um advogado particular. Então, a função da Defensoria Pública é essa, existe ali uma margem em que a Defensoria Pública atuará uma margem de renda para pessoas que têm uma margem de renda determinada, que a Defensoria Pública irá atender. No topo, nós temos o luxo. O luxo é inacessível para a grande maioria das pessoas. Então, por exemplo, o presidente da República, quando comete um crime, ele vai num advogado de luxo. O Gustavo Lima, que teve a prisão preventiva decretada, com certeza pagou milhões para um habeas corpus no advogado de luxo. Esse advogado não necessariamente está ligado à competência dele, pode estar ligado a títulos, pode estar ligado a sobrenome, pode estar ligado à política, pode estar ligado ao fato de que ele chega de jatinho para atender um cliente às pressas, pode estar ligado ao fato que daqui a alguns anos ele será nomeado ministro, pode ser qualquer coisa, mas a imensa minoria dos advogados será um advogado deste nível que cobrará milhões em um serviço. E isso não tem nada a ver com competência, com capacidade de fazer o serviço que será o mesmo feito pela defensoria, por nós e por ele. A diferença está na forma de prestação, porque a legislação, teoricamente, ela é igual para todas. E no meio está o melhor dos mundos, que é o prêmio, né? Que é para quem pode pagar, né? Valor justo, nada exorbitante. E nós podemos exercer uma advocacia artesanal. Por quê? Você conhece seu cliente pelo nome, você sabe qual que é a situação dele. Ele te pagou, você entregou um serviço de excelência. Você estudou para aquilo, você analisou minuciosamente. Não tem uma questão no processo dele que você não conheça, mas para isso, que você possa despender o seu tempo para isso, para entregar esse serviço de excelência, você precisa cobrar. Porque se você não cobrar, você vai pegar mais 300 clientes e não vai ter tempo de cuidar com cuidado de cada um dessas causas que demandam atenção. Não existe demanda de massa para quem trabalha com direito de família. Se você quer fazer direito de família, você não pega demanda de massa. A não ser que seja assim, que eu vejo também que pode entrar no popular, a depender do ponto de vista. A execução de alimentos. Existe uma execução de alimentos, você vai executar para ver se você recebe. Você vai pegar um percentual ali no final. Aquela pessoa não tem dinheiro para pagar, mas é um devedor que pode realmente realizar o pagamento daquilo caso seja executado. Essa pessoa ela pode ir para a Defensoria Pública, ela vai ficar esperando. Ou ela pode buscar um advogado que atue com demandas de família no êxito, que é a única hipótese. Todas as outras é muito arriscado, até mesmo o pedido de pensão alimentícia, porque às vezes a pensão alimentícia é muito baixa. Você não consegue receber honorários da pensão alimentícia porque aquele dinheiro é para criança. Só que a mãe precisa processar esse homem, porque em que pese seja baixa, ela precisa. E o longo prazo vai fazer com que vale a pena que ela receba aquele valor. Ela pode ter o dinheiro ali para te pagar para você dar entrada no processo. Ou então ela vai buscar a Defensoria Pública, que também conseguirá uma tutela de urgência, tudo nos mesmos moldes, contudo, pode haver dificuldade aí na questão probatória, na questão de dúvidas. Os meus clientes, eles têm acesso a mim, eles me ligam. Imagina você numa situação urgente, às vezes o homem está lá na porta da sua casa para pegar teu filho, alguma coisa parecida, você não tem para quem ligar. Então, a diferença tá aí, mas infelizmente o advogado vive disso. Aí por isso que eu gosto de fazer essa separação e para você ver onde você se encaixa. Muito mais do que em que área você atua, é para quem você vai atuar. E por fim, muito obrigada. E aí, o que que vocês acharam? Fácil, difícil, simples? Eu acho que é fácil. Claro que vai ficar melhor ainda, vai ficar mais fácil ainda depois das 4 aulas. Então assista, não tenha preguiça, bota na velocidade 2 em que pese. Eu acho que eu falo rápido o suficiente, mas
estou aí no Instagram à disposição para conversar sobre algum assunto. Consultoria é cobrada, tá? Vamos fazer em parceria, vamos fazer junto, a gente faz junto. Agora, consultoria de caso concreto, infelizmente, é só mediante parceria mesmo, né? Pagamento. Agora, uma dúvida específica relacionada à aula, podem ficar à vontade e entrar em contato comigo. Vai ser um prazer responder, tanto no Instagram quanto no WhatsApp. O link tá na bio do Instagram. Posso demorar um pouquinho, mas eu respondo todo mundo e sou eu mesma que respondo. Então é isso, meu povo. Interromper esse compartilhamento aqui. Fiquem com Deus.